Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis e demais irmãos e irmãs e amigos que nos assistem agora através das redes sociais ou do YouTube. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, aqui no interior de São Paulo. E é uma grande bênção e uma grande alegria poder chegar até você através desse canal. Para o vídeo de hoje eu quero falar sobre humanidade versus espiritualidade. Humanidade versus espiritualidade. Eu quero tomar o texto de Marcos, capítulo 5, verso 36, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, o verso 36, como leitura básica de referência para a nossa reflexão. Esse texto narra a experiência de Jairo, o chefe da sinagoga, o superior da sinagoga, com Jesus, quando ele vai até Jesus e pede que Jesus faça alguma coisa em favor da sua filha, que estava muito doente em casa. E Jesus então ia com ele, e aí acontece no entremeio ali a experiência daquela mulher que tinha uma hemorragia, um fluxo sanguíneo, e que tocou na orla do manto de Jesus por trás, e Jesus parou e disse: de mim saiu virtude, eu quero saber quem é essa pessoa. E depois então, quando Jesus retoma a jornada, a caminhada até a casa de Jairo, os empregados vêm dizendo que não precisava mais ir porque a menina já tinha morrido. E aí, quando chega essa notícia, verso 35, as pessoas disseram: não precisa mais incomodar o mestre, sua filha morreu. Jesus, diz o texto bíblico no verso 36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, a Jairo: não tenha medo, tão somente creia. A partir dessa afirmação de Jesus, ou dessas duas afirmações objetivas, imperativas para Jesus, de Jesus para Jairo, me veio à mente esta ideia, a humanidade versus a espiritualidade. Como é que isso está na sua vida? Como é que isso funciona na minha vida, na nossa vida, em situações em que nós nos deparamos com esse conflito? Desculpa. Na verdade, o texto é uma narrativa até grande, e esse tema, humanidade, ele permeia esse contexto, até mesmo quando a mulher que tem um fluxo sanguíneo toca na orla do manto de Jesus. Ela disse: se tão somente eu tocar, eu serei curada. E quando ela toca, Jesus parou e disse: quem me tocou? Aí o pessoal: mas a multidão te aperta, você quer saber quem te tocou? Ele disse: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Isso é no campo espiritual. Isso é no campo espiritual. Porque não teria como, humanamente, Jesus ou qualquer outra pessoa saber que alguém que tocou de maneira diferenciada tinha sido curado, abençoado ali, como fora. Quando Jairo procura Jesus e pede a ajuda, porque a sua filha estava morrendo, aí você tem duas perspectivas que se conjugam, ou que às vezes pode ser que elas caminham de certa forma em paralelo até uma intersecção, um cruzamento, que é a humana. Jairo é um pai, um homem religioso, e ele procura a ajuda de Jesus. Mas ele procura justamente a ajuda de Jesus. Aí vem a perspectiva espiritual. Por quê? Porque ele é religioso, ele era o chefe da sinagoga. Então por que ele, na sua religião, no judaísmo, na sinagoga, ele não fez um sacrifício conforme demandava os rituais da religião judaica para que a filha dele fosse curada? Não, ele procurou a Jesus porque ele sabia que Jesus veio ao mundo como Messias, como ungido, como Filho de Deus, para trazer a bênção, a salvação, a cura, os milagres, a libertação.
Mas o que eu quero destacar, na verdade, é justamente esse contraponto. Eu não diria esse enfrentamento, ou pode ser também, entre a natureza humana e a religiosidade, a espiritualidade do indivíduo. E espiritualidade tem a ver com crença, tem a ver com religiosidade, tem a ver com o aspecto místico. Não estou falando de misticismo, estou falando da mística que envolve o sobrenatural. Ou seja, a intervenção e a ação de Deus na natureza, que está muito além da nossa capacidade de compreensão. E a questão natural, ou seja, vou dar um exemplo prático. Eu estou doente, eu tenho uma enfermidade. Então eu vou ao médico, ele me dá uma receita, eu vou lá e compro e tomo esse remédio. Na minha cabeça, eu fui curado da enfermidade porque eu fui ao médico, o médico me deu um remédio e eu tomei o remédio teve eficácia, eu fui curado. Isso é natural. Agora, eu sou evangélico, sou cristão, salvo em Cristo Jesus, eu creio nisso. Sou pastor de uma igreja batista, da Convenção Batista Brasileira. Eu estou doente. Eu vou ao médico e eu oro, digo, Senhor, eu preciso que esse médico seja iluminado pelo teu Espírito para ele encontrar essa doença e me dar o remédio certo. Aí eu vou lá e o médico, de alguma maneira, sem saber, ele é orientado por Deus e descobre a minha doença e diz, olha, esse remédio aqui vai te fazer bem. Aí eu vou na farmácia, compro o remédio, chego em casa, eu oro e digo, Deus, eu preciso que esse remédio tenha eficácia, então coloca a tua mão sobre isso. E eu tomo aquele remédio, não apenas confiando na ciência, na medicina, na ciência médica, mas com fé em Deus, para que dê eficácia ao remédio. E eu sou curado, ou seja, deixou de ser algo puramente natural. Agora entrou o espiritual, a minha fé. Por mais que você duvide, por mais que você questione, eu creio que quem iluminou aquele médico para descobrir a doença, passar o remédio, e quem deu eficácia ao remédio, não foi a ciência bioquímica ou a ciência médica, mas o Deus do céu que faz milagres usando a vida do médico e usando o remédio que eu tomei. A minha fé gera essa perspectiva da espiritualidade. Porque eu creio no poder de Deus, na ação de Deus. Pois bem, aí vem a nossa questão entre a humanidade e a espiritualidade. E eu destaco mais uma vez esse verso 36. Disseram para ele no 35, não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu. Ou como está escrito no texto, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Não precisa mais incomodar o mestre. Jesus não deu atenção àquilo que as pessoas falaram. Jesus simplesmente olhou para ele, para aquele pai, sofrendo, padecendo na sua humanidade, no seu coração. Aquele pai que estava agora tendo um conflito de fé, na sua religiosidade, e Jesus diz, não tenha medo. É o primeiro destaque. Jesus fala com ele no imperativo. A maneira como as palavras estão construídas no texto original grego indicam que Jesus falou no imperativo com ele. Né? Jesus deu uma ordem. E é interessante que a maneira como a palavra medo, quando Jesus diz não tenha medo, para não ter medo, a maneira como o verbo é construído na língua original aponta para uma perspectiva de futuro. Porque se olhasse para o presente, a filha estava morta. Então Jesus manda ele olhar para o futuro. Jesus lança um desafio. Então a ideia é, quando alguém chega e diz assim, sua filha morreu, você não precisa mais incomodar o mestre, Jesus olha para ele e diz, não tenha medo. Pensa no futuro. Crie a sua perspectiva para o futuro.
Não precisa desistir, não precisa desanimar, não precisa ceder ao fracasso, não precisa admitir uma derrota. Nada disso. Olha para frente. E aí vem a segunda afirmação, que é o segundo destaque. Tão somente creia. Tão somente creia. Em português. Na língua original, a ideia é também do imperativo. Jesus dá uma ordem para ele. Não tenha medo, tão somente creia. Mais uma vez, criando essa perspectiva do futuro, né? A ideia de Jesus, naquele momento em que a notícia da morte chegou, pudesse abandonar o medo, criando uma perspectiva de futuro e crendo que Deus tinha um milagre para fazer, ou seja, tendo fé. Fé no futuro, que se delineava, que se desenhava. Fé naquilo que Deus, através de Jesus, faria na vida da filha dele, na vida dele, de toda a sua família, como também na vida de todas as pessoas ao redor, porque o verso 42 diz que todo mundo ficou atônito com o que aconteceu. Jesus chegou lá e deu uma ordem para a menina. Talita cumi. Levante-se e coma. Menina, eu ordeno. Levante e coma. E a menina levantou. Jesus tinha dito, ela não morreu, está dormindo. Ninguém entendeu. Porque a morte não é o fim de todas as coisas. Não é também o sono da alma. Mas é uma figura, um eufemismo que se usa para falar do período em que se permanece entre a sepultura e o juízo final. E o que Jesus desafia Jairo e a mim, e a você, a nós, é que existe uma perspectiva de futuro e a esta perspectiva é que nós devemos estar ligados nela, pensando nela, preocupados nela. E essa perspectiva é, na verdade, um desafio para a nossa espiritualidade. Não é para religiosidade, porque religiosidade pode se prender a rituais. Religiosidade pode gerar, como nós sabemos de algumas religiões radicais pelo mundo afora, uma guerra santa, ou seja, eu vou destruir todo mundo que crê diferente de mim. Então a ideia é, creia. E essa ideia de crer com a perspectiva de futuro, ela está alinhada com o texto de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Hebreus 11, 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. E eu acho interessante porque quando a gente lê o texto de Hebreus no original, a palavra traduzida, né, como firme fundamento ou como certeza, na verdade, traz a ideia de essência. A fé é a essência que dá a prova, a comprovação, ou seja, a convicção interior de que as coisas podem acontecer mesmo que surgindo do nada. Verso 12 de Hebreus, capítulo 11. E é este o desafio que Jesus lança para mim e para você. Estamos diante da perspectiva humana, somos seres humanos. A nossa humanidade é latente. Se tirar, a gente morreu. Mas apesar de humanos, somos dotados por Deus de espiritualidade. E essa espiritualidade deve nos fazer, pela fé, crer no Deus, que é o Deus soberano e supremo, e que tem poder, através de Cristo Jesus, de fazer milagres, de mudar a história, de criar uma nova história, um novo futuro. Mesmo que do pó, do nada. Deus tem o poder, por meio de Jesus, de trazer algo para a nossa vida que nós jamais imaginávamos que poderia
acontecer. As pessoas que foram falar com Jairo estavam totalmente frustradas. Não precisa mais incomodar o mestre. Por quê? Porque a menina morreu. O próprio Jairo ia cedendo a essa perspectiva tão somente humana. Morreu, acabou. Mas Jesus diz, não tenha medo. Ou seja, não se prenda ao problema agora. Pensa lá na frente. Tenha fé. Creia que o milagre vai acontecer na sua vida, na sua casa e na vida das pessoas que estão à sua volta. Nós podemos escolher viver confinados à humanidade, com sentimentos de derrota, de fracasso, prostrados, ou podemos desenvolver a nossa espiritualidade pela fé em Deus. Crer na ação e no poder de Deus. Crer que Jesus Cristo está presente na nossa vida, na nossa casa, para fazer milagres, na nossa família, para criar uma nova realidade. Na verdade, o enfrentamento da humanidade com a espiritualidade nos desafia a ter fé em Jesus Cristo. Fé no poder e na ação de Deus, que faz tudo novo, inclusive a sua, a minha, a nossa vida. Você precisa crer em Jesus Cristo, porque a espiritualidade só se torna eficaz e só valida a nossa religiosidade, só dá sentido à nossa religiosidade se temos fé em Deus e em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor. A minha oração agora, em nome de Jesus, é que você consiga romper as amarras da humanidade, a perspectiva da realidade presente, da derrota, do fracasso, das perdas, e possa crer, porque Deus te deu um Espírito, o Espírito dele habita em você, e pela fé você conseguir obter da parte de Deus, em Cristo Jesus, milagres, a cura, a libertação, a transformação da sua vida, da sua história e da sua família. Eu abençoo a tua casa, a tua vida, a tua família, todos os seus. E clamo a Deus em nome de Jesus, que o Espírito Santo te dê coragem para crer, ter fé em Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador e Senhor. Eu oro abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família. E faço assim por fé, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém.